Olá, eu sou o professor Joselias e é um prazer estar novamente com vocês. Vamos fazer uma live sobre sequência de números pentagonais. Isso mesmo, números pentagonais. Essas sequências aparecem nas provas de raciocínio lógico. Provavelmente, se você já é concurseiro, você já deve ter passado por alguma prova onde tinha sequência de números pentagonais. Nas lives anteriores, essa é a nossa terceira live, né? Nós fizemos uma live com os números triangulares, que é essa primeira que você vê aqui na sua imagem, ó, números triangulares. Fizemos uma live também com números quadrangulares. E hoje vamos fazer mais uma live com números pentagonais. Essa é a nossa terceira aula sobre progressões aritméticas. Então vamos lá? Vamos lá. Então vem aqui, vamos à próxima tela. Veja a tela aqui, ó. Números pentagonais. Os números pentagonais são números que formam pentágonos, por isso que são chamados de pentagonais. Você vai ter pontos, esses pontos vão formar pentágonos. Veja o exemplo na sua tela. Você tem números pentagonais, aqui você tem um ponto, a primeira imagem aparece um ponto, ó, P1. P1 é o número de pontos que você encontra naquela figura. Portanto, na primeira figura, o P1 é igual a 1. Você está vendo um ponto. Na segunda figura, o P2 é igual a 5. Então, na segunda figura, você vê 5 pontos. Observe 5 pontos. Esses 5 pontos formam um pentágono. Na terceira figura, nós temos um terceiro elemento, que é um pentágono dentro de outro pentágono. Observe que aqui nós temos 12 pontos. Aqueles 5 pontos que estavam no anterior, está observando lá? Ele está aqui dentro, aqueles 5 pontos. E aí, ele está dentro de um pentágono maior. Então, daqueles 5 pontos, nós tivemos um pentágono maior, portanto, mais 7 pontos. Observe que nós temos 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, formamos um pentágono dentro de outro pentágono, com 12 pontos. 5 mais os 7 novos dá 12 pontos. Depois nós temos uma quarta figura. Nesta quarta figura, você vai ter o P4 como sendo o total de pontos, que serão 22 pontos. Observe 22 pontos. E aí você tem aqueles dois pentágonos que estavam na figura anterior, olha, está aqui dentro. Mais alguns pontos, formando 22 pontos. Então você tinha aqueles 12 pontos nos dois pentágonos anteriores, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 10 pontos novos, formando um pentágono maior. E assim vai, né? Assim vai. Olha, pontinho, 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 esta sequência de figuras, ela prossegue até chegar numa enésima figura. Você teve a primeira, teve a segunda, teve a terceira, até que você chegou numa enésima figura. A pergunta é, quantos pontos você vai encontrar na enésima figura? Na enésima figura. Então, vamos tentar, nesta aula, responder esta pergunta. Na enésima figura, quantos pontos você vai encontrar ali? Quantos? Bem, vamos lá. Então, prosseguindo. A primeira pergunta seria, ó, quantos pontos há na centésima figura? Você tem aqui a primeira, a segunda figura. A primeira tem 1 ponto, a segunda tem 5, a terceira tem 12, a quarta tem 22 pontos e assim prossegue. Se você fizer 100 figuras, obedecendo esse padrão, sempre um pentágono dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, quando você fizer a centésima figura, vai ser enorme, né? Quantos pontos você vai encontrar? Interessante, né? Quantos pontos você terá na centésima figura? Bem, para responder isso, eu vou generalizar logo. Eu vou calcular o número de pontos em N figuras. Depois eu vou fazer o N igual a 100 e eu te respondo. Então vamos deduzir o termo geral da sequência de números quadrangulares. Quer dizer, o que eu quero deduzir é isso aqui. Ó. Na primeira imagem da aula de hoje, eu quero deduzir esse PN. PN vai representar o número de pontos que você vai encontrar na enésima figura. Na primeira aula nós encontramos o TN, que é o enésimo termo da sequência dos números triangulares. Na segunda aula
encontramos o QN, que era o termo geral dos números quadrangulares, e hoje eu quero encontrar o PN, é o termo geral dos números pentagonais. E aí eu vou responder quantos pontos eu vou ter na enésima figura. No nosso caso aqui, eu quero saber na centésima figura. Então, vamos primeiro deduzir aquelas fórmulas lá. Então, deduzindo aquela fórmula, na enésima figura, bem, é claro que eu vou usar a teoria de progressão aritmética, que você aprendeu nas aulas anteriores, aprendeu no meu curso de raciocínio lógico. Aí, inclusive, se você está procurando um curso de raciocínio lógico, estou formando um grupo de estudos. É um grupo para quem quer estudar raciocínio lógico e que já fez essa matéria em algum cursinho, tá? Nesse grupo só está entrando gente ferinha, tá? Nós vamos fazer mais ou menos aí umas 15 pessoas. Essas aulas vão ser uma aula particular, sempre na sexta-feira. A aula vai ser na sexta-feira, das 19h15 até as 22h45, mais ou menos. Aqui no centro de São Paulo. Aqui no centro de São Paulo vai ser um curso presencial. Vai ser 2 horas e 30 minutos seguidos, sem intervalo. Uma aula presencial, e lá nós vamos fazer todo o programa de raciocínio lógico desses concursos. Concurso da VUNESP, da SEBRASP, da Carlos Chagas, de todas essas bancas aí. Então, são alunos preparadíssimos. Vai ter um resumo da teoria e muito exercício, muito exercício. Se você tiver interesse de entrar nesse grupo, manda um e-mail aqui no joselias.silva@gmail.com. Nós temos apenas 5 vagas, tá? 5 vagas. É um grupo para estudar mesmo, para estudar para qualquer concurso público, tá? Apenas 5 vagas. Sempre na sexta-feira, vai ter uma duração de 2 meses, serão 2 meses de aula, tá ok? Manda um e-mail aqui perguntando, ou pode também, eu vou colocar aqui embaixo, debaixo do vídeo, eu vou colocar aqui também meu WhatsApp, você pode também perguntar no WhatsApp e eu te mando os detalhes desse grupo. Vamos lá então. Vamos primeiro responder na enésima figura. Eu acho aquela fórmula. Com aquela fórmula eu substituo o n por 100 no caso, ou qualquer outro número que você queira. Bem, eu tenho aqui a primeira figura, a segunda, a terceira, a quarta. Na primeira figura tem 1 ponto, na segunda tem 5 pontos, na terceira tem 12 pontos, na quarta tem 22 pontos, pontinho, pontinho, na enésima. Quando você fizer n figuras, quantos pontos você vai colocar? Bem, primeira coisa, vamos ver o padrão. Você tem que reconhecer um padrão. Na primeira figura, você tem 1 ponto. Aqui, você tem 1 ponto, tá? 1. Você tem 1 ponto. Na segunda figura, você teria o seguinte, Você teria esse ponto, vou colocar aqui esse ponto que você está tendo aqui. Entrou mais 4 pontos. Então, seria aquele 1 ponto mais 4 pontos, que dá um total de 5 pontos. Então, na segunda figura, observe que você tem 1 mais 4, tem 5 pontos. Na terceira figura, você teria esse pentágono aqui que está na segunda, está aqui dentro, com os 5 pontos. Quer dizer, você teria esses 5 pontos mais os pontos novos. Esses 5 pontos seria aquele 1 mais 4. Mas os pontos novos, quantos pontos novos entraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 mais 4 mais 7. 1 mais 4 mais 7 vai dar 12 pontos. É o que você tinha aqui. Então, esse 12, esse 12, esse 5, esse 5, esse 1, esse 1. Que interessante, né? Na quarta figura, você vai ter esses 2 pentágonos que estavam na terceira figura, que seria na terceira figura, seria 1 mais 4 mais 7, né? Seria 1 mais 4 mais 7, mais os pontos novos. Que entraram quantos pontos novos? Entrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 10 pontos. Então, na quarta figura, tu tem 1 mais 4 mais 7 mais 10, que daria aqueles 22 pontos. E se você prosseguir, então, na enésima figura, eu quero chegar aqui, achar o PN. Quem vai ser esse PN? Quem vai ser? Esse PN vai ser uma espécie de soma também. Repare que a primeira era 1, a segunda era 1 mais 4, a terceira 1 mais 4 mais 7. Opa!
A quarta é 1 mais 4 mais 7 mais 10. Opa, então Pn, esse Pn aqui, ó, vai ser uma soma. Uma soma do tipo 1 mais 4 mais 7 mais 10. E vai prosseguir, né? Pontinho, 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 mais um enésimo termo, né? Toda vez que você vai passar para a próxima figura, entra mais um termo para somar. Como você quer chegar no enésimo termo, vai ter mais um termo aqui, que eu vou chamar de AN. Eu não sei o que é esse enésimo termo. Vou chamar de AN. Então, o Pn vai ser uma soma 1 mais 4 mais 7 mais 10, pontinho, 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 mais aquele AN que eu não sei quem é. Mas se você observar 1 mais 4 mais 7 mais 10, esses números são termos de uma progressão aritmética, é ou não é? Então são termos de uma progressão aritmética, onde o primeiro termo dessa PA, que eu chamo de A1, que é o primeiro termo, o A1, é esse número 1. A razão dessa PA é a diferença entre os termos consecutivos, era 4 menos 1, que dá 3. Ou você pode fazer 7 menos 4, que dá 3. Ou pode fazer 10 menos 7, que dá 3. A razão é 3. Você está somando os termos de uma PA. E quantos termos você está somando? Bem, como você está chegando na enésima figura, que eu não sei quem é aqui, você tem N termos. Você tem N termos. Então aqui você teria N termos. Vou botar assim, ó, N termos. N termos. Mas você precisa achar esse último, esse AN, que é o enésimo termo dessa soma. Então você precisa achar isso. Mas esse Pn, então, seria a soma. Perdão, aqui eu vou apagar aqui, que eu botei um S aqui. Ó. O enésimo termo seria uma soma. Uma soma de N termos de uma PA, que a gente chama de SN. E você aprendeu no curso de raciocínio lógico, ou também no primeiro ano do ensino médio, segundo bimestre, se você é meu aluno do ensino médio, você acabou de aprender isso comigo, né? E eu quero mandar um abraço, um beijo para a turma do Caruzi, para a turma do Alexandre Guzmão, né? Para a turma do GOI, para a turma do CPP, a turma de todos os cursinhos que eu dou aula aí, tá? Olha, você aprendeu no curso que a soma dos termos de uma PA é calculada pela seguinte forma, a gente chama de SN, lembra? É o primeiro termo, que é a 1, mais o último termo, que é o AN, vezes o número de termos, que é o N, sobre 2. Você já tem o primeiro termo, que é o A1. Você tem o número de termos, que é o N. Você tem que achar esse AN, que você não sabe quem é. Então, tu tem que ir lá no cantinho calcular esse AN. O AN é o enésimo termo dessa PA. 1, 4, 7, 10. Então, tu vem aqui, ó, calculando o AN, ó. Cálculo do enésimo termo do AN. Primeiro, tu vem aqui e calcula o AN, tá? Vamos calcular o AN? Bota aqui, ó, 2 pontos. Calculando o AN, que vai ser o enésimo termo dessa PA. Você sabe que o AN é igual a 1, que é o primeiro termo, mais N menos 1, vezes a razão da PA. Nesse caso, o enésimo termo será o primeiro termo da PA, é 1, que é o A índice 1, mais N menos 1, ou N menos 1, vezes a razão. A razão dessa PA é 3, está aumentando de 3 em 3. Ó. 1 mais 3 dá 4, 4 mais 3 dá 7, 7 mais 3 dá 10, assim vai. Então a razão é 3. Então o enésimo termo daquela soma ali, ó, seria quem? Seria 1 mais... Eu vou multiplicar aquele 3 dentro do parênteses. Vai ficar 3 vezes N, isto vai dar 3N. Aí vem 3 vezes menos 1, então vai dar menos 3. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Portanto, o enésimo termo ali, aquele enésimo termo, vai ser então esse 3N, aí tu vai fazer 1 menos 3, o menos 3 dá negativo, né? O menos 3 dá menos 2. Menos 2. Então, esse é o AN, é o enésimo termo daquela soma ali. Isso quer dizer que esse PN aqui, ó, que é esse SN que eu quero calcular, essa soma aqui, seria a soma de 1, mais 4, mais 7, mais 10,
mais pontinho, 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 até o último termo, o enésimo termo. E esse enésimo termo é exatamente esse termo aqui, ó, esse 3n menos 2. Eu quero somar isso. Se eu calcular esta soma, eu vou ter o Pn, que é o termo geral. Então, vamos calcular aqui, ó, esse Pn. Então, vou colocar o Sn igual a, só a fórmula do Sn, é igual ao primeiro termo. O primeiro termo é o 1. É o A1, é 1. Mais o AN. O AN é 3n menos 2. Vezes o n, que é o número de termos, sobre 2. Então, aqui você tem o seguinte, ó. O Sn, a soma daqueles n termos será... Aqui tu tem 3n menos 2 mais 1. Então, dentro de parênteses, vai ficar 3n mais 1 menos 2 dá menos 1. Vezes o n sobre 2. Isto aqui seria a soma daqueles n termos, que é exatamente o nosso Pn. Logo, o Pn eu posso escrever que a fórmula do termo geral desta sequência aqui seria esta fórmula aqui. Eu vou colocar na ordem aqui, ó. Primeiro o n. Você sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso botar o n, que multiplica 3n menos 1 sobre 2. Esta é a fórmula que eu queria deduzir. O termo geral da sequência de números pentagonais é n, que multiplica 3n menos 1 dividido por 2. Esse é o termo geral. Você pode até fazer o seguinte, vou até pintar isso aqui, ó. Vou pintar para você ter isso decorado. Olha, eu deduzo as fórmulas importantes, depois eu procuro fazer uma bateria boa de exercícios para decorar essas fórmulas. Tudo bem, eu sei deduzir, mas na hora da prova eu não posso perder muito tempo não, né? Eu, quando fiz meu concurso para o TRF, eu fui rápido pra caramba. Chegou uma hora que eu parei, assim, olhei pro lado, não tinha quase ninguém, acho que não tinha quase ninguém, eu estava quase sozinho na sala. Aí eu falei, me dei bem, que se eu sou rápido, tem pouca gente na sala, é que o pessoal se ferrou. Resultado, eu fui o primeiro lugar. Então, olha, o termo geral, na enésima figura, tu vai ter essa quantidade, n, 3n menos 1 sobre 2. Essa é a fórmula da sequência de números pentagonais. É o termo geral, é a fórmula do enésimo termo. Então, agora a gente pode vir aqui, e responder. Mas primeiro vamos fazer o seguinte, olha só, se você tiver o n igual a 1, o n igual a 1, você vai ter o P1, que deveria dar 1. Olha aqui, ó, se eu substituir o n igual a 1 na fórmula, olha na fórmula, vai ficar 1, aí 3n é 3 vezes 1 dá 3, menos 1 dá 2. Então, em cima ficaria 1 vezes 2 dá 2, dividido por 2 daria 1, que é isso aqui, ó, P1. Só para conferir. Se você fizer o n igual a 2 na fórmula amarela aqui embaixo, vai ficar o n é 2, o 3 vezes 2 vai dar 6, menos 1 vai dar 5. Então vai ficar 2 vezes 5 dá 10, dividido por 2 vai dar 5. Então aqui, ó, é o 5, tá ok. Ó, se você fizer o n igual a 3, aí vai ficar o n é 3, aqui fica 3n menos 1, fica 3 vezes 3 dá 9, menos 1 dá 8. Então ficaria 3 vezes 8, 24. Dividido por 2 dá 12. Então realmente dá certinho a fórmula. Eu só estou conferindo aqui mais ou menos. Ó. Será que vai dar, se eu fizer o n igual a 4, vai dar 22 lá em cima? Olha lá, ó. Aqui embaixo. Faz o n igual a 4. Fica 4. 3 vezes 4 dá 12. 12 menos 1 dá 11. Então fica 4 vezes 11 dá 44. 44 dividido por 2 dá 22. Realmente está certinho. Então, esta é a fórmula da sequência, o termo geral da sequência dos números pentagonais. Números pentagonais. Que é exatamente esta fórmula aqui, ó, que eu queria deduzir. É n, 3n menos 1 sobre 2. Números pentagonais. O número de pontos. Aqui está representando o número de pontos na enésima figura. Cuidado, aqui é um número de pontos. Existe uma outra fórmula que pergunta o número de retinhas formada por 2 pontos consecutivos. Aí vai dar outro resultado.
Mas eu vou deixar como exercício lá durante o curso presencial, tá? Então vamos agora responder a nossa pergunta. A pergunta é, a questão te dá essa figura aí, uma sequência de números pentagonais, e aí você tem a figura 1, figura 2, figura 3, olha aqui, na figura 1 você tem 1 ponto, na figura 2 você tem 5 pontos, na figura 3 você tem 12 pontos, na figura 4 tem 22 pontos, e vai pontinho, pontinho. Ali pergunta, quando você chegar na 100ª figura, quantos pontos você vai precisar? Moleza, agora é moleza. Agora é moleza. Vamos à solução? Vamos lá. Solução. Estou vendo aqui, ó. Solução. Solução. Quero mandar um abraço para Fernanda, para Renata. Fernanda, Renata. O Adonai, o Carlos, o Alexandre, o Samuel, o André, o Bruno. Todos os nossos alunos aí que estão aí entrando, estão mandando aí um abraço, felicidades. Eu aguardo vocês lá no curso presencial, lá no centro de São Paulo, que começa logo no início de julho, tá ok? Curso presencial é um curso avançado, né? Eu sei que vocês são alunos avançados. Então, quero achar então na 100ª figura. Eu vou calcular então o número de pontos na 100ª. Então, eu vou para aquela fórmula, para o termo geral. Qual é o termo geral? É N. Acabamos de deduzir, tu decorou? É 3N menos 1 sobre 2. Esses aqui são os números pentagonais. Os números pentagonais. Pentagonais. Então depois decore isso e bote esta fórmula aqui, ó, e esta figura na sua cabeça. E grave lá, N3, N menos 1 sobre 2 é o termo geral, o número de pontos na enésima figura. Ok? Então, voltando aqui, para responder a questão, eu quero na 100ª figura, você vem nessa fórmula e vai fazer o N igual a 100. Vamos lá, então? Fazendo N igual a 100, eu vou calcular o P100. Então, vamos lá. N igual a 100, vai ficar em cima o N, que é 100, que multiplica 3 vezes o N, que é 3 vezes 100. Tudo isso menos 1. Sobre quanto? Sobre 2. Aqui você vai ficar com 100. Aí, dentro do parênteses, 3 vezes 100 dá 300. 300 menos 1 sobre 2. Portanto, o P100 é igual, em cima vai ficar 100. 300 menos 1 dá 299. Então vai ficar 299 sobre 2. Então você vai agora, então, ou multiplicar tudo em cima, depois dividir por 2. Você pode apenas simplificar o 100 por 2. Eu acho até mais fácil, né? Vamos dividir 100 por 2? Então vem aqui, ó. Simplificando 100 por 2. 100 dividido por 2 dá 50. Então aqui você teria 50 vezes 299. Portanto, o P100, que é o número de pontos na 100ª figura, vai ser 50 vezes 299, fazendo essa conta, vai ficar então aqui, ó, 14.950. 14.950. Beleza? Olha aqui, ó, 0, 5 vezes 9 dá 45, vai 4. 5 vezes 9 dá 45, com 4 dá 49, vai 4. 5 vezes 2 dá 10. Com 4, 14. Portanto, o número de pontos é 14.950. Não colocamos alternativas para ganhar espaço para a figura, né? Mas não seria uma questão difícil, não, desde que você saiba essa fórmula, né? Então, se você souber essa fórmula, o cara botou a figura, você nem pensa mais. É só ir direto para a fórmula. 14.950. Bacana, né? Deixa eu só ver mais uma coisinha aqui. Aqui, a fórmula do termo geral, né? A fórmula do termo geral. E agora,
Então, deduzimos hoje a fórmula do termo geral da sequência de números quadrangulares, que é essa fórmula aqui, e era então a terceira fórmula. Nós já fizemos então essa primeira, que eram os números triangulares, foi na aula número 1. Se você não viu, procure aí no YouTube a live da sequência de números triangulares. Depois, na segunda aula, deduzimos a fórmula da sequência dos números quadrangulares. Depois, na terceira aula, que é hoje, deduzimos a fórmula dos números pentagonais, né? E agora, na próxima aula, que vai ser a quarta live que a gente vai fazer desse negócio aí de progressão aritmética e números figurados, sequência de números figurados, vamos fazer na próxima aula os números pentagonais. Então, na próxima live, ok? Bem, se você gostou, dá um like aí embaixo, né? Se inscreva-se no nosso canal. O canal é muito legal, tem muitas aulas, diariamente está entrando várias aulas de estatística, de matemática financeira, de matemática básica, de raciocínio lógico, e tudo cursos novinhos, tá? Se inscreve no canal, você vai receber o sininho, aperta lá no sininho que você vai receber as mensagens de todas as aulas novas. Diariamente está entrando 4 ou 5 aulas, tá ok? Bem, eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima aula, tá? Obrigado e um beijão para todos. Felicidades e até lá, tá?